Olá, queridos amigos, que bom estarmos aqui novamente, tentando fazer esse exercício, tentando esclarecer a nossas mentes os conceitos trazidos por Jesus, os conceitos trazidos pelo Evangelho e esclarecidos pela doutrina espírita. É uma alegria enorme, primeiro, podermos estar aqui, entre essas quatro paredes, podermos estar sobre esse teto, sentindo essa boa vibração, podermos retirar nossos escudos e nossas capas, nossas máscaras, que hoje aqui fazemos quando entramos aqui nesta casa. É um exercício que nos afaga o coração. Outra alegria é poder estar aqui tentando levar algum esclarecimento sobre algum ponto desta doutrina a vocês. Poder estar com vocês, mesmo que virtualmente, nos aquece o coração. Então, dessa forma, vamos agradecer todas essas bênçãos, dizendo assim: Jesus, querido amigo, obrigado por estarmos aqui tentando dar passos em direção ao teu coração. Obrigado por esta casa bendita. Obrigado por essa falange de espíritos que nos sustentam, nos dirigem, nos acolhem nesta casa. Obrigado, tia Vera, e todos esses trabalhadores amorosos que estão sempre conosco. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado a esses espíritos valorosos que nos trouxeram a doutrina. Só temos a agradecer, querido amigo e mestre. Assim pedimos licença a esses espíritos tão queridos. Pedimos licença a ti, mestre querido. Mas principalmente pedimos licença a Deus, nosso Pai, que a todos nos envolve, para que de nossa parte possamos dar início às reflexões de hoje, envolvendo esta tão querida trabalhadora da casa, Renata Ribeiro, que tanto nos felicita com os seus sentimentos e os seus esclarecimentos. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Conosco, Renata, querida. Graças a Deus, um bom dia a todos. É realmente, como disse nosso querido Luiz Otávio na última palestra que ele fez, é um privilégio, né? Nós estarmos aqui nessa casa, podermos sentir essa equipe espiritual que nos abençoa, que nos sustenta. Claro que não só aqui, em todos os lares que nesse momento estão junto a nós. Porque nós aguardamos com os corações em alegria pelo dia que estaremos novamente olhando o rostinho de cada um de vocês aqui na nossa casa, junto de nós. Mas por enquanto, né, graças a esse progresso, nós temos, né, através do YouTube, o momento em que nós podemos refletir juntos em torno dessa doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no encontro marcado, psicografado de Francisco Cândido Xavier pelo nosso querido Espírito Emmanuel. E a lição é de número 11, que se intitula Em Louvor dos Outros. Em louvor dos outros é o tema, mas na realidade
é a necessidade da beneficência. Que isso quer dizer o quê? A nossa necessidade. Eu achei isso aqui incrível quando Emmanuel nos diz: quando alguém te induza a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. É impressionante como é que muitas vezes nós não nos damos conta do quanto nós é que precisamos olhar o outro, perceber a necessidade do outro. Mas isso não é simplesmente eu deixar um dinheirinho ali acoplado no meu bolso, ou pegar um pratinho e levar e entregar. Não, isso é necessário sim, porque o alimento é que é a sustentação do corpo, né? O alimento material. Mas o que ele está aqui nos convidando é muito além disso tudo. Porque nós precisamos sempre observar que a doutrina espírita, ela vem nos convidar a pensar sempre no progresso, no nosso progresso como espírito imortal que somos, respeitando as nossas limitações, da mesma forma que nós temos o dever de respeitar o limite do outro. Então, quando a doutrina espírita, ela vem nos trazendo esse manual de informações, Emmanuel vem nos ajudando, nos auxiliando, nos convidando a refletir em que estamos, aonde nós já conseguimos chegar com tudo isso que nós já recebemos. E aí, voltando para o progresso, nós vamos lembrando quanto tempo foi necessário para cada um de nós perceber que o ajudar o outro, nós estamos nos ajudando. Não tem como viver se não olhar o outro. Mas não é o olhar material somente, aquele olhar rápido, e nós reclamamos que as ruas estão cada dia mais cheias, porque aquelas mães que usam aquelas crianças, e eu não dou, eu não ajudo, porque eu estou alimentando. Meus amigos, eu estou trazendo isso para vocês, porque era o meu discurso. Confesso a vocês que esta lição eu fui procurar, estudar, compreender melhor o que ela estava trazendo. E, em princípio, fiquei um pouco envergonhada. Envergonhada até pelo meu pensamento. E, ao mesmo tempo, envergonhada ainda pela dureza de meu coração, que eu percebi. Muitas vezes a gente se sente muito boazinha, a gente se sente muito esclarecida. Sim, o esclarecimento, eu até concordo que eu já tenho esclarecimento suficiente. Mas o esclarecimento não é tudo, ele é o primeiro passo. A partir do momento que eu recebo esse esclarecimento, eu preciso trabalhar em função daquilo que já posso. Porque se esse esclarecimento chegou em minha vida nesse momento, é porque é um convite para que eu possa refletir melhor, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa não sentir vergonha daquilo que ainda estava armazenado em meu coração. E com esses esclarecimentos, eu consegui fazer uma limpeza e perceber aquilo que eu já preciso oferecer ao outro. Porque observa o que eles dizem aqui. Observa as provações que te rodeiam, os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida. E aqui também, olha que coisa importante. Quando alguém te induz a esquecer o impositivo do amparo nos outros, repetindo, pensa em ti mesmo.
E aí, quando nós vamos pensar na nossa vida, pensar no nosso desenvolvimento, pensar naquilo que realmente nós passamos, nós começamos a olhar o outro da mesma forma que gostaríamos que o outro nos olhasse. Aquele companheiro que está agora em situação de rua, que muitas vezes me incomoda, porque aquela companheira está usando uma criança, isso é a minha dedução, eu não estou dizendo que é a verdade, eu estou deduzindo. Através dos meus pensamentos, através daquilo que eu tenho arquivado no meu coração. Por isso eu disse que fiquei envergonhada de perceber a dureza de meu coração. E principalmente de perceber a dureza do meu julgamento. Então vocês vejam, se aquela companheira está ali, equivocada, numa situação que ela não pensa no futuro, cabe a nós que já temos esclarecimento, compreender que ela é um espírito imortal assim como nós. E que ela, ora, nesse momento, não tem as informações que nós temos como misericórdia divina através da doutrina. Que nós já procuramos conhecer qual é o caminho que nós poderíamos pensar em tomar. Mas isso será que sempre foi assim em nossa vida? Se realmente nós já nascemos em berço espírita, se nós já estamos habituados com isso desde o nascimento, maravilha, parabéns. Mas e a vida passada? E a outra encarnação? Nós podemos agora responder por ela? Então nós realmente não temos a noção de quanto tempo foi necessário, de quantas esmolas nós pedimos, de quantas pessoas nós utilizamos para passar por cima das nossas necessidades, para que pudéssemos ter um dinheiro, não sei para quê, se para beber uma cervejinha, se para comprar alguma coisa ilícita, eu não sei, eu não posso responder por mim de vidas passadas que eu não tenho acesso, mas por essa vida agora, essa eu posso responder. E isso é a vergonha. Porque eu já tive um passado que realmente me faz ter que observar as pessoas de uma forma diferente. Porque Deus foi muito misericordioso comigo e me deu uma infância e uma adolescência à altura para que eu pudesse ser mais maleável, para que eu pudesse ter um coração mais amolecido, para que eu pudesse abrir mais a minha mente quando olhar o outro. Então, eu peço desculpa a todos vocês, mas eu hoje realmente encarei essa lição como se fosse uma mensagem dos amigos espirituais, para que eu pudesse dar uma refletida mais profunda nos meus sentimentos atuais, comparando com todo o passado, com todas as lembranças de que eu trago, e que são muitas. Boas lembranças, muito boas as lembranças. Mas também, como todos nós, temos também as lembranças ruins. Isso não vem ao caso. O que importa são as boas lembranças. E o que importa das coisas ruins é como é que nós transformamos isso em aprendizado. Para podermos hoje, nós olharmos o nosso companheiro, o nosso irmão, com um olhar mais benevolente. Então, vocês vejam, aí eu parei essa lição, aí a gente olha o companheiro e pensa só naquela necessidade que ele está ali nos mostrando. Mas são pessoas que têm sentimentos como nós. São pessoas que têm famílias como nós temos. E vocês vejam, nós temos filhos, eles também, muitos deles também têm filhos. E nós, com toda a organização de vida, com todo o conforto do nosso lar, nós temos problemas dia a dia. Nós temos a incompreensão dos filhos. Nós trabalhamos para poder propor a eles um estudo, uma condição para que eles possam ter um futuro melhor. E mesmo assim nós sabemos
das dificuldades que tem entre nós e os nossos filhos, que são as diferenças. Aí eu parei, eles também têm essa problemática. Só que, além disso tudo, muitas vezes eles não têm a mesma condição que nós temos de preparar os filhos, de dar uma capacitação para os filhos, para que eles possam no futuro não passar por aquilo que eles tiveram que passar. Então vocês vejam, os mesmos problemas que nós temos no nosso dia a dia, é necessário que a gente também observe que os outros companheiros também têm, senão nós reduzimos todos numa só necessidade, que é a necessidade de ordem material. Em que vocês vejam que muitas vezes nós, com os nossos lares, né, com os armários cheios, com as geladeiras fartas, né, com as nossas contas sendo pagas, e mesmo sem os problemas de ordem financeira, nós encontramos problemas. Se nós não tivermos problema, parece que a gente cria. É uma coisa incrível, né? Problema, se você não tem, você vai buscar, e cada vez mais, não é que nós não tenhamos que observar quem somos, que nós possamos realmente pensar naquilo que já podemos melhorar. Trazer à tona aquilo que nós percebemos que já podemos modificar. Isso é uma caridade para conosco, mas não trazer sofrimento. Às vezes ouvimos uma música, voltamos ao passado daquela música e daqui a pouco estamos chorando e revivendo um problema que já passou há anos. Então vocês vejam, o tempo inteiro nós estamos lidando com dificuldades, com problemas, porque o problema nada mais são do que os caminhos para o nosso crescimento. Ele diz assim: tem suficiente conforto material para ofertar aos descendentes queridos, viu o que eu disse? E podes brindá-los com apoio cultural, preparando-os dignamente para o trabalho. E muitas vezes sofre com eles preocupações inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade. Então vocês vejam, é realmente Emmanuel nos convidando a refletir sobre isso. E aí ele vem terminando. Olha só, esse raciocínio, que coisa incrível. Pensa naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos, que eles não têm condições de dar aos filhos aquilo que nós oferecemos aos nossos, mas também carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria por falta de recursos essenciais à própria sustentação. Então vocês vejam, são espíritos que, se nós formos raciocinar, eles são muito mais superiores até do que nós para as dores. Porque, meu Deus do céu, se às vezes a gente se desmonta por um problema, né, que depois que passa a gente percebe que não era aquela gravidade toda, eu imagino se eu estivesse nesse momento na rua com os meus filhos e sem uma condição de pensar no futuro que eu pudesse oferecer para eles. Querem ver uma outra coisa? Essas pessoas também amam, também sentem necessidade do afago, do abraço, do amor sincero, da busca do companheiro ou da companheira. Ou pensamos que isso é só para quem tem um lar, só para quem tem estrutura? As pessoas que estão em situação de rua não precisam se preocupar com isso? Imagina nós que somos mulheres, que sabemos que quando estamos amando, nos tornando mais vaidosas, né? Os homens, né, também, naquela necessidade da conquista, daquele coração. Será que nós já pensamos nessas coisas que parecem ser tão pequenas?
Quantas vezes nós percebemos na classe média, na classe alta, pessoas que acabam tirando a vida por causa de um amor não correspondido? E são pessoas que, aos olhos, né, material, pessoas que têm tudo. Tem estudo, tem lar, tem tudo. Então vocês vejam, somos espíritos. Cada um na sua situação, sim, cada um na sua condição. O Pai sabe aonde eu posso estar nesse momento, sim. Mas não diz que Deus ajuda a criatura através das criaturas? Não tem essas situações, muitas vezes, para que nós possamos sair do nosso umbigo, parar de olhar em torno de nós para que a gente possa ver o outro com um olhar mais fraterno, com um olhar de irmão. Esquecer aquilo que os nossos olhos físicos comparam tanto e julgam tanto, e saber que além daquelas roupas muitas vezes maltrapilhas, existe uma pessoa, existe um espírito que pode estar numa situação muito mais elevada do que a minha, que estou toda arrumadinha e cheirosinha. Ele diz assim: tens contigo os tesouros da instrução que te abrem as portas ao intercâmbio com os mais belos espíritos da humanidade, através de palavras escritas, e sofres desorientação ou incerteza quando as provas te desafiam. E não é essa a situação conosco? Com todo o conhecimento, com toda a misericórdia que nos chega, o conhecimento, as mensagens, os amparos, nós já sabemos que não estamos só, nós já sabemos que podemos contar com os nossos amigos espirituais. E mesmo assim, quantas vezes, companheiros, nós entramos em desespero? Quantas vezes nós não nos pegamos no silêncio da noite, aonde nós só enxergamos a escuridão? Mas nós temos sempre a certeza que depois dessa escuridão nós vamos fechar os nossos olhinhos e no dia seguinte nós vamos novamente ver o sol brilhar. Porque nós já estamos com material suficiente, pela misericórdia dessa doutrina espírita, para construir a fé e a esperança num amanhã melhor. Mas sabemos que aquele momento de dor, de conflito, não podemos evitar, porque faz parte da nossa vida como espírito que somos. Nós temos sim as nossas dificuldades, nós temos sim as nossas dúvidas, nós temos sim as nossas incertezas. Não é vergonha nós assumirmos que estamos construindo sim esse reino divino dentro de nós, que nós já conseguimos perceber a realidade dos ensinamentos de Jesus. Nós já conseguimos avaliar o que é a nossa vida agora e o que era antes de nós conhecermos essas verdades. Mas nós às vezes nos esquecemos que essa construção não é de uma hora para outra. Essa construção, ela tem que ter paciência, ela tem que ter calma e principalmente um olhar caridoso para conosco e ir observando devagarinho qual é a peça que está mal encaixada. Se ela está mal encaixada, porque ela não é dali. E assim é a nossa construção. Se aquela pedra não está ali, é porque ela já tem que ser mudada. Num momento, nós colocamos aquela pedra para segurar todas as outras que viriam em seguida. Todos os conhecimentos, porque nós vamos recebendo informações, nós vamos recebendo conhecimento e aos poucos nós vamos vivendo aquilo no nosso dia a dia.
até que nós voltamos novamente lá no início e percebemos que existem algumas pedras que estão mal encaixadas. E aí pegamos essa pedra caridosamente e olhamos e percebemos, não, essa pedra não encaixa mais. O modo como eu estou agora vendo esta obra divina no interior do meu coração, essa pedra não cabe mais ali. Ela está chamando atenção. Então é hora de eu transformar essa pedra, porque eu não vou jogá-la fora. Eu vou transformar essa pedra exatamente de acordo com aquela construção que eu comecei, que está toda bonitinha. E eu tenho como dar uma polida nessa pedra. É só eu retirar uns excessos daqui, eu retirar uns excessos de lá, eu acarinhar com o amor que eu já trago a mais dentro do meu coração, que eu possa pegar aqueles ensinamentos que agora já tem um outro sentido para mim e usá-lo como lixa. Quando eu for pegar aquela pedrinha e eu vou encaixar, ela vai entrar direitinho, vai ficar perfeita. Pronto, aquele metro quadrado está ótimo. Eu já consegui desenvolver aquelas virtudes que passava, que precisava naquele quadradinho. Porque as virtudes são muitas. E muitas vezes também, vocês me desculpem, nós temos o hábito de só perceber aquilo que a gente faz de errado, aquilo que eu ainda não tenho. E é muito bom a gente olhar para dentro de nós e perceber como nós conseguimos aproveitar essa doutrina em todo esse tempo de misericórdia, com todo esse amparo da espiritualidade amiga, o quanto nós já conseguimos mudar, o quanto nós já conseguimos melhorar aquela nossa construção que era feita daquela maneira, numa época que a nossa compreensão não era a que nós temos agora. Por isso eu trouxe o início, falando do progresso. Porque conforme nós vamos progredindo, nós vamos tendo uma imagem diferente a respeito do nosso comportamento. Nós vamos compreendendo Deus de uma forma mais ampla. Nós vamos percebendo a necessidade de eu olhar o outro como se ele fosse o meu reflexo. E quando eu olho o outro e percebo que ele é o meu reflexo, eu vou cuidar dele da mesma forma que eu gostaria que cuidassem de mim. Então eu vou me cuidar. Como é que eu vou me cuidar? Cuidando do outro. Porque quando nós começamos a cuidar do outro com amor, com carinho, nós esquecemos muitas vezes do tamanho dos nossos problemas e das dificuldades que ora estamos enfrentando. Por quê? Eu estou minimizando o meu problema? Não. Porque quando eu não posso, às vezes, resolver o meu problema porque eu estou emocionalmente envolvida naquela situação. E por meu envolvimento emocional estar ali muito mexido, eu não encontro a saída, porque a mente fecha. E eu não encontro a saída para o meu problema, porque é a minha ferida, é a minha dor. Mas quando eu vejo o outro atravessando muitas vezes situações muito parecidas com a minha, eu começo a encontrar saídas para os meus próprios problemas, para as minhas próprias dificuldades. E isso é uma coisa que a gente pode observar no dia a dia. Quanto mais amor eu tiver pelo meu companheiro, mais eu vou me sentir amada. Não é porque ele vai me retribuir,
É porque o amor que eu estou dando a ele, que eu estou oferecendo a ele, eu estou sendo envolvida por essa onda vibratória. Vocês querem ver uma coisa? Muitas vezes a gente quer dar alguma coisa para o outro. Ah, o outro está com fome ali na esquina. Eu vou ver lá, eu devo ter uma sobra de comida. Sobra de comida? Aquela comida, você vai comê-la com satisfação? Não, mas ele está com fome. Sim. Então procura aquela comida que você vai requentar, põe um amor, põe um carinho, prepara aquela comida como se fosse para você comer. Eu estou usando o exemplo da comida porque eu gosto muito de cozinhar, sabe? E eu fico pensando assim, quando você oferece uma comida para aquele que está com fome, ele não vai nunca reclamar da comida que você está oferecendo para ele. Mas você tem a obrigação moral de oferecer a ele aquilo que você tem de melhor. Você tem... obrigação que eu digo, gente, é uma coisa íntima, é uma obrigação moral. Porque eu entendi foi isso com essa lição. Eu preciso oferecer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Então eu vou pegar aquela comida e vou retemperá-la, vou aquecê-la e vou preparar um lindo prato de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu gosto, com o meu paladar, que é enjoado, tá, meus companheiros? Eu gosto muito de tempero. Eu digo assim, pode ser arroz, feijão, salsicha e angu, mas tem que ter amor, tem que ter o melhor tempero. Então vocês vejam, e eu vim de Minas, lá do interior, aonde a comida, o que contava para nós era o tempero. A gente comia às vezes arroz, feijão, couve e angu a semana inteira, mas era maravilhoso. Era maravilhoso porque a mão da Dona Isolina era santa, santa mesmo, porque, olha, eu tenho lembranças incríveis. Então, eu digo a vocês, o que me ensinou essa lição foi isso. É uma roupa, eu quero dar uma roupa ao meu companheiro, aí vou pegar aquela roupa rasgadinha que está lá, ah, mas ele está na rua mesmo, né? Ele vai usar e vai jogar fora? Sim. Está rasgadinha? Dá para ver o rasgo? Então joga no lixo, não me leve a mal. Ou então faça aquilo que seria uma beleza para a nossa alma, para o nosso interior. Pega uma linha, uma agulha e costura. Lava, põe um perfume, um cheirinho. Ah, mas as pessoas são alérgicas, né? Também tem isso. Não tem problema, lava. Porque se você lavar, o cheirinho é outro. Dobra ele bonitinho, põe num papelzinho, numa sacolinha direitinho e oferece ao outro. Vocês sabem por que eu estou falando isso para vocês? E um dia desse eu ganhei um presente, um amigo chegou para mim e me perguntou se eu queria um micro-ondas. Eu falei, olha, eu até tenho, mas o meu, né, tá meio comidinho aí pela maresia, mas eu aceito. Ah, ele tá sem a luz de dentro. Eu falei, não tem problema, a luz eu não preciso. E ele, quando ele me trouxe o micro-ondas, meus amigos, ele trouxe numa caixa, embaladinho, naquele plástico de ovo, daquela... Gente, foi uma coisa tão linda que a satisfação que eu tive quando eu recebi aquele micro-ondas, eu não me esqueci nunca mais. É claro, eu peguei o meu para dar para a companheira que me ajuda. Eu fiz a mesma coisa. E a felicidade dela quando olhou aquilo, né, eu percebi. Então, vocês vejam, tudo é a forma, né? Ah, mas papel, embalagem, isso não é nada. Tá bom, se não é nada para você, não tem problema, certo? Você tem que fazer sempre para o outro aquilo que te representa alguma coisa, aquilo que você gostaria. Então, isso foi realmente o que me chamou muito a atenção. Não é o fazer a caridade como se dá uma esmola. É uma caridade diferente, de eu olhar o outro como eu olho a mim mesma.
eu vou dar ao outro aquilo que eu daria para mim. Eu vou conversar com o outro de uma forma que eu gostaria que o outro conversasse comigo. Muitas vezes você passa na rua, você vê uma pessoa assim, né? Ela está com um pensamento longe, com aquele olhar de desespero. É claro que a gente não vai se intrometer e falar com a pessoa que você não conhece, mas nós podemos nesse momento também fazer uma caridade, orar, pedir a Deus, pedir ao nosso mentor que possa interceder por algum mentor, né, algum amigo espiritual dela, que possa lhe dar naquele momento uma resposta que ela esteja procurando, porque quando nós começamos a olhar o outro, porque quando eu recebi esse tema, eu comecei a sair na rua olhando para todo mundo. Gente, é muito diferente. É muito diferente. Você começa a ver as pessoas de uma forma mais ampla. E nós que já conhecemos a doutrina espírita, nós que já sabemos que não estamos sozinhos, que nós estamos envolvidos com toda uma equipe espiritual responsável e que fica muito feliz quando nós pedimos até eles que acolham um companheiro. E outra coisa, meus amigos, quantas vezes a gente passa e dá ao outro aquilo que a gente acha que o outro precisa. A gente não pergunta em que eu posso te ajudar. Porque às vezes a pessoa não quer uma comida, não é isso, Luiz Otávio? Você tem bem experiência disso. Em que eu posso te ajudar? O que você precisa nesse momento? Aí a pessoa vira para você e diz assim: eu preciso só de um sorriso. E aí você fica sem ação, porque realmente, às vezes a pessoa diz para você assim: eu só queria que alguém me visse, eu só queria um bom dia, uma boa tarde. Então vocês vejam, as coisas são muito pequenas. E aí a gente vê, né? O que é beneficência? É o ato, é a prática ou a virtude de fazer o bem. Beneficiar, disposição benéfica. Então é um convite para que nós possamos puxar o elástico, para que nós possamos ir um pouco mais além daquilo que nós vamos. Eu conheço companheiros que realmente estão muito além, né? Mas eu estou falando por mim e para aqueles irmãos que ainda estão começando, né? E uma outra coisa também, que nós precisamos encarar a doutrina espírita não como uma cartilha para que nós possamos cobrar ou avaliar a situação em que o outro se encontra. Porque muitas vezes eu já me peguei nisso. Alguém chegou para mim e disse assim: eu comecei a fazer a caridade, né? Tadinhos, precisam muito. Naquele momento, eu acho que foi o meu mentor que me fez calar a boca, né? Que deu vontade de falar para ela: minha filha, quem precisa de trabalho é você, não são eles. Porque se não for, quando nós não nos colocamos para ajudar, vocês podem ficar tranquilos que alguém vai pegar a nossa frente. Por isso é que eles dizem que a gente tem que lutar pelo trabalho, né? Então vocês vejam, fica aqui esse convite para que nós possamos refletir, né, nessa necessidade que nós estamos de olhar o outro. Se nós já estamos olhando, tudo bem, vamos olhar mais a fundo. Vamos perceber o que nós podemos fazer a mais, porque a lei de Deus, ela é essa. Nós vamos cada vez mais nos colocando mais à frente, cada vez nós vamos percebendo que nós podemos doar um pouco mais. E Emmanuel termina com um parágrafo lindíssimo que dispensa qualquer comentário. A caridade é luz da vida superior, cujos raios reconstituem
a saúde e a alegria da alma, na condição de terapia divina. Por ela deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias, e com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Um bom dia a todos, um beijo no coração de cada um. E vamos seguir em frente, meus amigos, vamos olhar o outro com mais amor, com mais carinho, com mais ternura. Paz e bem a todos. Ó Deus, que beleza de reflexões. Quantas vezes apertaram nosso coraçãozinho essas reflexões. Confesso que me levaram a encher os olhos d'água em alguns momentos. Que beleza de reflexões. Obrigado, Renata. Obrigado a Jesus por podermos estar aqui já aflitos, já pensando sobre esses teus exemplos, Jesus, já refletindo e tentando buscar saídas para as aflições do nosso peito, as aflições que vemos nas ruas. Ó Senhor, ó Espíritos tão queridos que nos sustentam no nosso dia a dia, nos mantenham com esse olhar benevolente, nos mantenham com esse amor no coração, nos mantenham com essa boa vontade, para que possamos dar pequenos passinhos a mais, possamos dar pequenos sorrisos a mais. Obrigado, Mestre querido. Obrigado, espiritualidade da casa. Obrigado, Deus nosso Pai, por esse momento que vivemos, por esses conhecimentos que adquirimos, dulcificando nossos corações. Obrigado. Graças a Deus.